Atenção torcedor, título, olha aí, chegou a hora de mais uma edição do Bola na Rede. Tá chegando a hora, tá chegando a hora, tá chegando a hora. Dominou, bateu! Gol! Sabe de quem? Sabe de quem, meu parceiro? É do Grêmio! Bateu, gol! Gol do Internacional! Apresentação: Leonardo Lindemann. Isso aí, galera, estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez para destacar a rodada do fim de semana. Teve derrota do Grêmio, vitória do Internacional, uma boa vitória contra a equipe do Flamengo. Eu tô falando baixo porque tem gente dormindo aqui. Vamos começar então Bola na Rede falando da equipe do Grêmio. Até a pé nós iremos, para o que der e vier. Mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio
falar do Grêmio, o Grêmio que perdeu no sábado para a equipe do Cruzeiro pelo placar de 1 a 0. Gente, vida de gremista é complicado. Eu vou explicar pra vocês como é que é a vida de gremista. Sábado eu tava de aniversário, tava tudo de boa, enfim, tava aproveitando com a minha família. E pensei, cara, tá tudo certo. Tá tudo certo. Tá tudo bem, nada vai estragar meu dia, tá tudo certo. Tá tudo certo. Só que eu, como gremista que sou, já deveria saber. Se tá tudo certo, alguma coisa vai dar errado. O Grêmio vai fazer alguma coisa pra complicar teu dia. Se teu dia tá bom, ele não vai ficar excelente por culpa do Grêmio. O Grêmio vai fazer uma cagada, vai fazer um jogo péssimo. Então eu, como gremista, já deveria saber como é que as coisas funcionam. Eu sabia que o meu aniversário tava indo tudo bem. Eu sabia que o Grêmio, eu podia contar com o Grêmio para estragar um pouco. Mas enfim, eu sabia que alguma coisa ia estragar. Eu sabia que eu ia poder contar com o Grêmio. Que o Grêmio, meu aniversário só não foi do jeito que eu queria por causa da derrota do Grêmio. Eu sempre posso contar com o Grêmio pro dia não ser excelente, porque se não fosse isso, teria sido excelente. Mas enfim, é a vida. Uma partida lamentável do Grêmio. O Grêmio não jogou nada. Tudo bem, eu até posso dar conta que tava cheio de desfalques e tal, porque não sei o que. Mas o Grêmio não jogou nada, a verdade tem que ser dita. E acaba complicando. O Grêmio tava sem o Adel, porque foi punido por indisciplina. E aí o Grêmio fez uma boa partida. Se não fosse ele, a gente tinha tomado mais do que um. Se o Grêmio deu um chute algum no segundo tempo, o Grêmio começou pressionando, tá? Começou jogando bem os primeiros 10 minutos de jogo. Depois acabou. O Grêmio não jogou nada no segundo tempo, principalmente no segundo tempo. Não jogou nada. Nem lembro se o Grêmio jogou no segundo tempo. Claro, depois teve uma pressãozinha. Acho que até no final do jogo ali conseguiu chutar umas bolas a gol, mas cara, não deu. Jogando com 3 meias, o time não encaixa. Renato também demorou muito pra mexer no time. Demorou demais. E quando ele se deu conta do que tinha que fazer, já era tarde. O time já não tinha mais tempo de reação. Então é bem complicado. Bem difícil mesmo. O Renato acho que deveria ter mexido antes no time. O Bitelo não é essa a função dele. O Bitelo é o cara que tem que jogar um pouco mais na frente para ele poder criar, senão o Grêmio não tem criação. O Grêmio tá cheio de desfalque, tá sem PP, tá sem Jeromel, então tá bem complicado. Tá sem Carvalho. Tá, então agora o Grêmio joga 9h30 da noite de quinta-feira pela Copa do Brasil contra a equipe do ABC. O Grêmio que ganhou o primeiro jogo fora de casa por 2 a 0 e agora tem que jogar com tranquilidade na arena, já que tá com toda a vantagem. Mas é complicado. E agora no fim de semana tem a equipe do Cuiabá. Ele vai ter que fazer vitória contra o Cuiabá, senão as coisas vão se complicar mais ainda no Campeonato Brasileiro. Tudo bem que pode dizer que eu tô fazendo crise aqui, porque a gente tem a segunda rodada. Mas não importa, o Grêmio tem que ficar no Campeonato Brasileiro. Pra se não conseguir o título, pelo menos tentar ficar no meio da tabela, né, gente? Senão complica. Não vai deixar as coisas pra última hora, porque a gente viveu todo aquele ano trágico de 2021. Claro que agora é outro contexto, mas o Campeonato Brasileiro vai ser difícil. Então, todo o foco desde o começo e focar, gente. Focar. O torcedor tem que apoiar o time. É isso aí, vamos ver o que acontece agora no jogo da Copa do Brasil e no fim de semana contra a equipe do Cuiabá. Vamos ouvir agora o gol do Cruzeiro.
E logo em seguida eu mostro pra vocês o que o Renato falou após Cruzeiro 1, Grêmio 0. Vamos lá. Até a pé nós iremos, para o que der e vier. Mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver. Até a pé nós iremos, para o que der e vier. Mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver. 50 anos de glória, desde Portal Tricolor, os feitos da tua história, cantam Rio Grande com amor. Até a pé nós iremos, para o que der e vier. Mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver. Até a pé nós iremos, para o que der e vier. Mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver. Dentro da grande área, bateu-lhe o gol! Gol do Cruzeiro! Bruno Rodrigues, camisa 9. Uma bola que viajou, uma bola que subiu, desceu, se apresentou bonita, linda, mansa para o Bruno Rodrigues botar pro fundo do gol. O Gabriel Grando só assistiu porque ele nada pôde fazer, é gol do Cruzeiro, César. O Cruzeiro chega ao gol quase que ao natural, né? Um cruzamento, escanteio, o retrato da atuação do Grêmio na noite trágica até o momento em BH. Ninguém marcou o jogador praticamente na linha da marca do pênalti, pegou mal na bola, ela entrou lá no canto, não teve chance o Grando. O resultado é mais do que justo, uma atuação sofrível do Grêmio até o momento. E o que eu vou dizer? O Cruzeiro mexeu para tentar ganhar, o Renato, que não conseguiu jogar no primeiro tempo, não conseguiu, agora vai mexer. Agora vai mexer porque vai tentar salvar o resultado. Quando o Renato dá uma bronca em alguém, mas dá para escolher quem falhou, né? Porque tem um cara que bateu de voleio na linha do escanteio, um pouco mais da linha do pênalti, um pouco mais à direita, ou seja, lamentável a atuação do Grêmio até o momento. O Grêmio não conseguiu ser um time minimamente competitivo nunca contra o Cruzeiro, e agora o resultado também não é bom. Antes 1-0 era ótimo, agora nem isso a gente pode falar. Renato, boa noite. Você analisasse o jogo e respondesse também por que o Grêmio não conseguiu hoje repetir atuações que vinha tendo ao longo dessa temporada. Boa noite. O Grêmio teve altos e baixos na partida. Começou bem, depois começou a ceder espaço da equipe do Cruzeiro. Esse foi o primeiro tempo. Segundo tempo, nós tomamos o gol que não poderíamos ter tomado da forma que foi. O Cruzeiro cresceu um pouquinho no jogo. Nós voltamos para o jogo novamente, criamos algumas situações claríssimas de gol. Poderíamos ter saído aqui com um resultado bem melhor. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu o que a gente queria. Jogar bem, jogar mal, vai fazer parte de qualquer equipe. Não é só o Grêmio. O Grêmio vinha se comportando bem, vinha jogando bem. E hoje, no meu entender, ele teve altos e baixos. Até porque a gente tem um sistema diferente, com a entrada do Natan, com o recuo do Bitelo. Vai ser assim, que eles vão ter aquele entrosamento necessário. Mas eu gostei, na maior parte da partida da minha equipe. Se nós tivéssemos aproveitado melhor as oportunidades que nós criamos no final do jogo, poderíamos ter saído daqui com um resultado melhor. Infelizmente, aconteceu hoje o que vem acontecendo desde o início do ano. A gente tem criado, tem tido as oportunidades
mas infelizmente na hora de concluir a gente está se precipitando um pouco e a gente está perdendo muitos gols. Renato, com as dificuldades que aconteceram dentro do jogo, no segundo tempo você demorou um pouco para trocar, o jogo foi passando. A gente sabe que você tem uma série de problemas, várias lesões, mas também estão te faltando opções no elenco? Bom, isso é com vocês, né? Eu tenho um grupo, procuro trabalhar meu grupo, procuro fazer as trocas. Você sabe o quanto que eu gosto de jogador de velocidade pelo lado. Infelizmente, a gente não tem. O Ferreirinha está entregue ao departamento médico. O Zinho é um jogador com futuro, a gente está lapidando ele. Então, muitas vezes é importante esse esquema que a gente joga, sem o jogador de velocidade, mas, ao mesmo tempo, tem determinados momentos de uma partida que é importante esse tipo de jogador para abrir a defesa do adversário. Eu não estou me queixando. Eu tenho conversado bastante com o Paulo, com o Antônio, com o Luiz, com o próprio presidente. Eles sabem da nossa necessidade. Vamos aguardar um pouquinho mais na abertura da janela. Nós estamos atentos ao mercado, a gente tem trocado ideias. Eu acredito que no momento que abrir a janela, a gente vai trazer esse tipo de jogadores. Renato, boa noite. Surpreendeu a escalação do Gabriel Grando no gol no lugar do Adriel. Queria que você explicasse o porquê dessa decisão. Bom, o Paulo, nosso vice-presidente, falou para vocês, né? Antes mesmo da partida, o porquê. Não quero entrar em muitos detalhes, não, mas é um recado que o Paulo deu diretamente, que eu vou dar. Tanto eu, Paulo, presidente, o Luiz e o Antônio, nós estamos fechados. Se lá atrás os empresários, não são todos, mas alguns, circulavam dentro do clube e ajudavam a decidir algumas coisas, acabou. Acabou. O clube hoje tem comando. Então, o Adriel, ele simplesmente não jogou hoje, e essa pergunta você tem que fazer para ele, inclusive. Ele vai te responder. Tem que fazer. Bom, então pronto. Então é uma consequência de coisas que ele não vem fazendo de acordo com o que o clube quer. O clube tem a cartilha e todo mundo tem que seguir aquilo ali. Eu já vim conversando com ele, ele é testemunha. Eu já conversei com ele umas 4, 5 vezes. Ele está sendo avisado de várias coisas. Ele tem que escutar quem quer o bem dele. E o bem dele são as pessoas que estão dentro do clube. Porque até no final do passado ninguém conhecia o Adriel. Eu banquei ele esse ano, nos ajudou, mas aí pessoas lá fora acham que, né, vão comandar o jogador. Não vão comandar. O Grêmio tem comando. O Grêmio tem comando através do seu presidente, através do seu vice-presidente, através do diretor, através do executivo e através do treinador. Então estou mandando um recado para esse empresário, que nem sei se é empresário. Eu gostaria de saber se ele tem o documento assinado pelo Adriel, coisa que eu não acredito. Até porque o Adriel tem contrato com outro empresário até o meio do ano. Então, o recado que eu dou para os empresários é o seguinte: fiquem calados. Fiquem calados e cuidem dos seus jogadores. Só cuidem dos jogadores. As decisões são nossas. Se começar a subir as coisas pela cabeça e ficarem prometendo coisas para os jogadores lá fora, o único prejudicado vai ser o jogador. E indiretamente o empresário. O recado que o Paulo deu, eu estudando, através do nosso presidente, através do diretor e do nosso executivo. O Grêmio tem comando. Quem quer. Se o empresário acha que nós estamos atrapalhando qualquer jogador dentro do clube, as portas estão abertas. O torcedor pode ficar tranquilo, que a gente sempre vai buscar o melhor para o clube. E essa pergunta, mais ou menos, eu tinha respondido, acredito que eu tinha respondido. Já dei o recado para quem tem que ouvir, entendeu? E agora você vai lá amanhã ou depois, se você quiser um companheiro teu, perguntem para o Adrião. Ele é a pessoa certíssima para responder a tua pergunta. Paulo já respondeu e agora eu estou respondendo. Mas a pessoa mais certa para responder é o Adrião. Perguntem para ele. E vou falar mais. Domingo que vai jogar o Chapecó de novo. Estou marcando ele a partir de hoje, a partir de agora. Quem vai jogar domingo é o Chapecó. Renato, essa tua decisão de jogar o Chapecó no domingo e também todo esse acontecimento com o Adriel, quanto isso influenciou no resultado de hoje e também pode influenciar no grupo de jogadores daqui para frente? Nada.
Sabe por quê? A tua pergunta é boa, mas eu vou te responder diferente. Quem foi melhor em campo hoje? Eu falo para eles que a fila no futebol ela anda. Não deem oportunidade para o companheiro. O cara foi melhor em campo. Prejudicou em quê? Em nada, ele vinha bem. Mas o que entrou deu conta do recado. Então o futebol é assim. A fila anda lá fora para algumas coisas. Ela anda dentro do clube também. Para o jogador de futebol. Deu oportunidade. A vida é assim. Próxima. Renato, até desculpa continuar esse assunto, mas é que foi tão surpreendente para o torcedor, até para nós que estamos aqui, né, em Belo Horizonte, mas que tipo de recado você já tinha dado para o jogador ao ponto de da direção ser tão transparente? Confesso que há anos não víamos uma transparência tão grande em termos de um jogador sair da titularidade por questões fora de campo. Nada a ver com o campo, até porque ele vinha jogando bem, vinha atuando, e você mesmo foi uma pessoa que bancou inúmeras vezes aqui nas entrevistas coletivas. Que tipo de recado foi dado, que tipo de conversa, e é mais uma dor de cabeça que você tem na temporada em questão de blindar os jogadores com questões totalmente fora do clube? Não, o jogador, a gente fala para eles, o clube blinda, o treinador blinda, o clube dá todas as condições para o jogador trabalhar, e o jogador não pode pisar na bola. Eu volto a repetir, o Grêmio tem comando. O Grêmio tem comando. Então, ele já vinha sendo avisado várias vezes, ele estava pisando na bola, eu vinha conversando com ele. É porque a gente não fala as coisas lá fora, vocês não ficam sabendo, a gente vai segurando. Chega uma hora, né, que a gente tem que frear. E vou falar mais, toda a conversa que nós tivemos hoje com ele, quando nós comunicamos que ele não iria jogar, eu olhei nos olhos dele e falei, eu estou fazendo isso, a diretoria está fazendo isso, para o teu bem. Ou acorda, né? Porque um jogador de futebol não pode ter 3, 4 empresários. 3, 4 enchendo a cabeça dele lá fora. Entendeu? Inadmissível. Só que as pessoas ficam enchendo a cabeça do jogador lá fora, o torcedor não sabe disso. E os problemas que tem que resolver é o treinador, a diretoria e o presidente. Nós resolvemos problemas. A gente avisa, a gente fala, a gente multa. E hoje ele foi multado e bem, inclusive. E já vinha sendo multado, já tinha recebido 3, 4 multas. O que a gente tem que fazer? Tem que dar exemplo. Então, mas vocês têm que perguntar para ele. Pergunta para ele. Pergunta quem é o empresário dele. Pronto, essa pergunta você tem que fazer para ele. Quem é o empresário dele? Ah, não sei. Toda hora é um empresário. E aí toma na cabeça, toma aqui, vai morar num condomínio que, né, luxuoso, toma um carro do ano, luxuoso. E aí eu pergunto, como é que fica a cabeça do jogador? É simples. Ou a fila anda, meu amigo. Não posso fazer nada. Eu estou falando essas coisas aqui, o Paulo já falou, para o torcedor saber que tem comando no clube e jogador que pisar na bola vai acontecer isso. Se não quer, eu costumo falar todos os dias para ele, tá ruim aqui no Grêmio? Tá ruim nesse clube que dá todas as condições para o profissional trabalhar? Se o Grêmio quer fazer um contrato comigo de 20 anos, eu assino. Eu jamais vou querer sair do Grêmio. Então o garoto tem que se valorizar, ele tem 22 anos, é pai de 2 filhos. Eu falei para ele, conversa com a tua esposa, troca ideias com ela, põe a cabeça no lugar, você está rasgando dinheiro. Eu espero que ele tenha aprendido, né? Mas a fila anda. Ô Renato, Grêmio e Cruzeiro com equipes diferentes, o Cruzeiro bem mais diferente daquele confronto que teve lá em agosto do ano passado, 2-2 lá na Arena Grêmio, mas aqui numa situação, inclusive o Grêmio que chega para essa partida numa situação até melhor do que a do Cruzeiro, que foi campeão de Série B ano passado. O que dá para falar de um duelo tão intenso como a gente viu, com qualidade, 2 equipes que vieram da Série B dentro da elite do futebol nacional? O que dá para falar de projeção para essas equipes dentro da elite do futebol? Bom, eu tenho que falar do Grêmio, né? O Cruzeiro está de parabéns por ter voltado à Série A, da mesma forma que o Grêmio. O Grêmio, nesses 3, 4 meses desse ano aqui, fez várias contratações, mudamos nosso esquema de jogo, já ganhamos 2 títulos. Uma hora a gente ia perder, a segunda derrota do ano que a gente tem, faz parte, a gente enfrentou uma grande equipe. Um grande clube que é o Cruzeiro. O Campeonato Brasileiro é isso, não tem jogo fácil. Não importa quem está lá em cima na tabela, quem está lá embaixo, quem está melhor, quem está pior, vem de derrotas, vem de vitórias. O Campeonato Brasileiro é muito competitivo. Cada partida é uma decisão para todos os clubes. Hoje nós competimos, o Cruzeiro teve uma sorte melhor por ter feito aquele gol meio que sem querer, entendeu? Mas é gol, a bola entrou, são 3 pontos. Nós brigamos, nós criamos, infelizmente a bola não quis entrar.
continuar trabalhando. Nós temos mais decisões pela frente. Quinta-feira a gente já tem outra decisão na Copa do Brasil. Domingo temos mais uma outra decisão do Campeonato Brasileiro. Faz parte. Hoje o Cruzeiro foi mais feliz que o Grêmio. Obrigado, Renato. Obrigado, pessoal. Esse aí chegou a vez do Inter aqui no Bola na Rede. O Inter falou que bateu a equipe do Flamengo por 2-1. Em casa, jogando no Beira-Rio. Beira-Rio lotado, 11 horas da manhã. Torcida empurrou o time. O Inter acabou sendo o time mais consistente, mais ofensivo. Melhorou na defesa e acabou fazendo vitória contra o Flamengo. Eu sei que o Flamengo não vem em grande fase, beleza. Não vem perdendo também jogos, mas é sempre difícil ganhar do Flamengo, né? Os caras têm um time muito bom. O Gerson, Gabriel Barbosa, que eu não vou chamar de Gabigol porque eu detesto ele. O Pedro, enfim, tem jogadores habilidosos ali. Tanto que o Gerson fez um golaço. O Gerson brincou com a zaga do Internacional, meteu um golaço. Mas o Inter foi um time mais incisivo, como eu disse, jogando com 3 atacantes: Alemão, Wanderson e o Pedro Henrique. Então foi o time mais ofensivo e criou as principais chances. E pra mim mereceu a vitória, né? Então, até pra deixar a torcida do Inter mais tranquila, porque agora tem Copa do Brasil na quinta-feira. O Internacional joga contra a equipe do CSA às 8 horas da noite. Nós vamos ouvir os gols do jogo entre Internacional e Flamengo. E vamos ouvir também a coletiva. O que o Mano Menezes disse após a vitória contra a equipe do Flamengo. Glória do desporto nacional, ó internacional, que eu vivo a exaltar. Levas a placas distantes, teus feitos relevantes, vives a brilhar. Olhos onde surge o amanhã, radioso de luz, varonil. Segue tua senda de vitórias, colorado das glórias, orgulho do Brasil. Olha o Flamengo chegando com o Gabigol. Gabigol pelo lado direito, ajeitou pra perna esquerda, afastou a defesa. Gerson bateu, é a chance do Flamengo. Gol! Flamengo, Gerson! Na jogada trabalhada do Flamengo, Gerson apareceu ali, naquele setor do Internacional que é perigoso. Ficou à vontade para dar um toque sutil e colocar a bola na rede, abrindo o placar no Beira-Rio em Porto Alegre. Gerson, a torcida está inquieta, Jairo Vink. O que Gerson fez com a zaga do Inter e com o goleiro Kehler é uma das coisas mais humilhantes que já vi no Beira-Rio. Ele deu um balãozinho no Kehler antes de fazer o gol. Um balãozinho de centímetros. Humilhou a zaga do Inter, acabou com a zaga do Inter, 1-0 Flamengo, Baldasso. Uma pataquada da zaga do Internacional, cado do Vitão e do Kehler, humilhante, o Jairo tem razão, e os últimos 10 minutos indicavam um amadurecimento do gol do Flamengo. O Inter faz mais de 10, parou de jogar no Beira-Rio. Cansou? Cansou com essa preparação física horrível que tem? Contra o Flamengo não há direito de esquecer do jogo, de parar no jogo. Ou no jogo o Flamengo fez o gol. Incrível o que está acontecendo no Beira-Rio. Anderson para Maurício, bateu, feito! Internacional chega lá.
comecinho do segundo tempo de partida, ou na metade do segundo tempo de partida. Ele é jogador importante. Agradece ajoelhado no gramado. Maurício decreta o empate no estádio Beira-Rio em Porto Alegre. E a torcida canta aliviada na arquibancada do Beira-Rio lotada. Maurício voltou ao time para empatar esse jogo, Jairo Vinck. E não adianta, quando ele sai da reserva, ele resolve, quer mostrar, eu tô aqui, Mano Menezes, de perna direita, venceu o Santos, explodiu o Beira. O que acontece é o seguinte, primeiro lugar, uma jogada trabalhada, muito bem trabalhada. O Alan Patrick dá uma bela bola para o Wanderson foi muito bem. O Wanderson encontrou o Maurício, que igualmente concluiu muito bem. O Inter dá uma resposta rápida e volta pro jogo. Vamos virar essa porcaria, porra! Olha o Alan Patrick, colocou para o Jean de Sada, pênalti! Opa! Pênalti! Que o Internacional ia chegar à vitória. Era pênalti que o juiz da partida não marcou, mas a bola sobrou e o Maurício bateu com a perna canhota, como sempre. 2 para o Internacional, 1 para o Flamengo no Beira-Rio em Porto Alegre. Internacional vai batendo o grande Flamengo no finzinho. 53 o Internacional vai se acostumando a ganhar no último minuto de jogo. Foi assim contra o Metropolitanos e está sendo assim contra a equipe do Flamengo no Beira-Rio. Maurício saiu do banco de reservas e fez os 2. Deu a vitória para o Internacional. Aí à sua frente, Jairo Vinck. Maurício, o grande camisa 27 do Inter. Penalidade máxima dentro da área. Ele não quis saber. Ele dominou, esqueceu o juiz e botou por cobertura, fazendo a virada. E os jogadores do Flamengo, Baldasso, reclamando do árbitro porque ele não deu pênalti. Renasce o Internacional. Que o jogo de hoje seja um marco de um novo momento em 2023. Que este golaço do Maurício, essa pintura de gol do Maurício, que vai selar uma vitória sobre o grande Flamengo, marque a recuperação de um Internacional que nesta temporada só tinha causado preocupação até agora. O Inter, atenção Brasil! Atenção Brasil! Aí vem o Internacional de 2023! Mano, boa tarde. Aqui. Queria começar te pedindo, claro, uma avaliação da partida do Internacional hoje contra o Flamengo. E a gente citou, e você também citou na última coletiva, aquela questão da virada de chave. Era a vitória que precisava para essa virada de chave ou a atuação de hoje da equipe também te convence que essa chave acabou sendo virada após essa vitória de virada contra o Flamengo? Bom, boa tarde a todos. A questão da virada não é sempre ou só pela atuação. A questão da virada é pelo ambiente, né? Porque na medida em que, às vezes, você vai jogando bem, e até como fizemos isso em outros jogos, e não alcança o resultado, sempre se cria um clima, né, de que falta algumas coisas, e até falta. Mas, na medida em que acontece, como aconteceu diante do
na Libertadores, e como aconteceu hoje, o torcedor passa a entender bem o papel dele, a importância dele para ajudar a equipe nos momentos mais difíceis. E já usamos muito desse ambiente no ano passado. Fomos o melhor mandante do Campeonato Brasileiro. E você é o mandante porque o estádio vem junto, o estádio te ajuda num jogo como esse, né? Hoje, a gente sabe que na grandeza de um jogo como esse, qualquer um pode ganhar numa bola. Como ganhamos nós, eles podiam ter ganho um pouquinho antes, quando cabeçaram no poste, ou concluíram a bola no poste, foi minutos antes, né? E o que faz geralmente a diferença é exatamente o torcedor que apoia, que dá força para o time que já está cansado, faz você acreditar até a última bola. Na verdade, o que nós estávamos nos referindo era isso, tá? Acho que a gente sabia da dificuldade do jogo, a gente sabia da qualidade do adversário. Eles tiveram muitos momentos bons, até melhores do que nós tivemos alguns melhores do que eles, mas nós tínhamos certeza absoluta, e eu acho que é o grande entendimento da equipe como nós poderíamos tentar ganhar o jogo do Flamengo. E foi assim que ganhamos o jogo do Flamengo, né? Contundência, disputa, marcação, entrega dos jogadores, né? Porque um time que joga e que tem a qualidade como o Flamengo tem, ele, quando perde a bola, ele te dá possibilidades de você sempre rapidamente chegar ao gol deles. E a equipe, entendendo isso, se comportou dessa maneira, e penso que podemos fazer melhor. Tivemos, em determinados momentos, alguns erros de transição, em que a jogada da escolha era melhor, né? E à medida em que essa confiança volta e que o ambiente passa a ser um ambiente positivo, certamente essas escolhas serão melhores ainda, e nós vamos aproveitar melhor as oportunidades contra um grande time como foi o Flamengo hoje e é pela qualidade do seu elenco. Boa tarde, Mano. Parabéns pela vitória. Mano, parece que hoje aconteceu aqui aquilo que pode ser considerado um conjunto, o combo de tudo que se cobrou do Inter até agora, sabe? Teve um adversário extremamente qualificado, uma atuação de muito bom nível, o resultado que veio da maneira como você descreveu, um resultado de entradas em campo, de jogadores que você utilizou, assim, um resultado de elenco que por vezes não tinha acontecido nesse ano. O Maurício, agora já estamos querendo perguntar por que o Maurício não é titular sempre. Outros foram pedidos. Então, hoje houve um Inter que a gente não tinha visto por esse conjunto de fatores. Muito bem. Como fazer, Mano? Eu cito até o Jean Dias, que foi importante na jogada ali, a participação dele, sabe? Isso acontecia muito no ano passado. Quando tu tinhas, por exemplo, o Pedro Henrique, era uma opção que tu tinhas. Então, tudo do Inter hoje aconteceu como foi cobrado até agora. Como fazer para que esse jogo de hoje ele não se torne, até porque a competição está começando, o Inter está, no momento, aqui numa vice-liderança, como fazer para que não se torne uma exceção, um flashback do ano passado e que se torne a regra para o decorrer, não só do Brasileiro, mas também da Libertadores? Eu acredito muito em trabalho. Sempre pautei aquilo que defendi aqui para vocês, em qualquer circunstância, de que o trabalho faz os jogadores médios crescerem, o conjunto e a organização da equipe faz os médios ficarem melhores. O que, na verdade, também é importante ressaltar, que eu começo a ter alternativas para mexer na equipe, e essas alternativas significam acréscimo. Quando você tem o Maurício para entrar, você sabe que você tem qualidade no banco para entrar e que ele pode ser decisivo para uma realidade de jogo. Quando você tem novos jogadores que chegaram, como o Jean, que dá uma alternativa de velocidade pela beirada, você pode ter não só a beirada, porque ele também vai para dentro do campo e sabe fazer o movimento por dentro do campo para criar dúvida para o adversário. Na medida em que nós vamos melhorando, e melhoramos o elenco com os acréscimos, eu vou ganhando mais alternativas
medida em que vão entrando jogadores que realmente, quando os outros estão desgastados ou para uma situação diferente do jogo, eles podem entregar aquilo que a equipe precisa, vamos crescer e vamos fazer não só de algo... vamos fazer de algo mais constante. Né? Nós tínhamos 2 rodadas terríveis para iniciar o Campeonato Brasileiro. Nós tínhamos uma estreia em Fortaleza, onde é muito duro jogar, e fomos lá e já fizemos um bom jogo em Fortaleza. Né? Tínhamos um segundo adversário, que é o Flamengo, que você sabe que é grande, joga em qualquer lugar do país, e fizemos a vitória que fizemos. Então, vamos entender que em determinados momentos vamos enfrentar outro tipo de equipe, com outra proposta. Com essa proposta aí, você já conhece o nosso time de cor e salteado, como ele se comporta, que resposta ele sabe dar. Fizemos isso contra todos os grandes adversários no ano passado e até entregamos mais. Tá? Mas vamos ter equipes que vão vir aqui um pouquinho diferente, com linhas mais baixas, vamos ter que ter outras soluções. Eu tenho certeza que, com a confiança, a equipe vai ganhando esse crescimento que precisa para enfrentar todo mundo. Mano, hoje, aqui na frente, você começa a escalação com o Johnny e o Gustavo Campanharo no time titular. E o Campanharo, ele tem uma atuação como esse primeiro volante que dá essa sustentação para o seu jogo hoje e também a segurança na defesa. Queria uma avaliação sua sobre a atuação dele, e porque foi um jogador de pegada em certos momentos que o jogo exigiu isso também. Sabe que Campanharo, quando saiu do Brasil, era um meia, e nós só tínhamos conhecimento dele como meia. Quando nós fomos observar, porque surgiu a oportunidade de trazê-lo, nós vimos outro jogador. E gostamos muito do que vimos, exatamente porque ele dá, além da pressão na bola, do entendimento de ocupação do espaço antes da ação acontecer, porque ele antevê, ele tem essa capacidade de antever, ele dá uma qualidade muito boa no início da construção da jogada. Então, o futebol tem muito isso, os volantes hoje são armadores. Os meias recebem muita marcação, então você tem que sair de trás já com uma qualidade de jogo melhor. O segundo tempo nosso, talvez os 15 minutos do segundo tempo, foi o melhor Inter do jogo, onde a gente conseguiu fazer bem aquilo que eu acho que a equipe tem capacidade de fazer como um todo. Eu acho que todos estão de parabéns, todos se entregaram muito. A gente tem aí uma novidade, que é Igor Gomes na lateral, um jogador de força que deu esse acréscimo para a equipe no momento que a gente precisava muito, porque a gente não tinha outra solução. Então, a gente vai vendo, Wanderson voltou a crescer, Pedro é um jogador agudo sempre, né? Alemão, muito esforço, muita entrega, às vezes a bola briga um pouquinho, mas compensa, entrega aquilo que a gente precisa como comportamento. Luiz logo vai ter capacidade para entregar esse comportamento também. Luiz está muito parecido com a chegada de Alan Patrick no ano passado. A gente tem que passar por esse processo, nós vamos passar, trabalha muito, é profissional, tem muita qualidade. Então vamos seguir assim, trabalhando, que todo mundo vai sair ganhando. Mano, ainda nessa linha do que o Paulo Nunes falou, do Campanharo, ele te dá uma segurança até mesmo para o Igor, e tanto o Igor quanto o René. Eu falei do Igor, chamado do antigo overlapping, que ele vai na linha de fundo, conseguiu cruzar. Essa vitalidade tu teve tanto na direita quanto na esquerda, muito por conta desse meio campo com o Campanaro ali na frente? Os lados de uma equipe só conseguem chegar na frente se o meio campo não perde a bola. O meio campo dá segurança para você chegar. Se toda vez que você começa a transição, ou começa a construção de jogada, você começa a perder a bola no meio campo, o lateral fica no meio do caminho. Além de não conseguir chegar na frente porque não dá tempo, ainda toma a bola nas costas, aí não vai mais, perde a confiança. Então, realmente, o que sustenta a passagem boa de laterais, e até René voltou a passar, né? Você vê que essa é uma confirmação disso que eu estou falando. Fizemos uma jogada muito boa, que René entrou pelo lado e poderia ter feito o gol também no início do segundo tempo, porque a equipe dá essa qualidade de jogo por dentro, que é fundamental. Mano, aqui.
Queria uma avaliação sua em relação aos 3 atacantes, né? Nos últimos jogos você tem jogado com esses jogadores, com o Wanderson pelo lado esquerdo, Pedro Henrique pela direita, hoje com o Alemão na camisa 9, você chegou a citar a questão física até do Luiz Adriano, mas queria uma avaliação do que esse esquema tem lhe mostrado, se você tem gostado das atuações desse trio, ou se você pretende voltar com o Maurício pelo lado direito e ter que fazer uma opção entre o Pedro Henrique e um centroavante. Pois é. O treinador só pode escalar 11, né? Então, às vezes, você tem que deixar alguém fora. E um time, para fazer campanha no Campeonato Brasileiro, ou ainda mais 2 campeonatos, como estamos jogando nós, tem que ter elenco. Tá? Então, você tem que rodar, você tem que tentar encaixar, às vezes, para um jogo uma realidade, para outro jogo outra. O que se colocou para hoje na nossa visão? A gente já tinha informação que o São Paulo ia vir com linha de 4. Ele obedece às suas decisões mais ou menos em cima do que ele viu do adversário. Ele sabia que a gente ia jogar com 3 atacantes, ele iniciou com linha de 4. A gente também sabia que o Flamengo tem muita qualidade de jogo e seu treinador valoriza muito a posse, trabalha muito isso e ia nos empurrar mais para trás, não tinha jeito. Quando você recupera muito atrás a bola, você chegar lá na frente, você tem que ter jogadores de velocidade para transportar a bola, senão você não consegue chegar. Então, a escolha foi porque nós precisávamos muito da velocidade desses 2 transportando a bola sempre para o lado, ou com o Wanderson ou com o Pedro. E foi isso que a gente fez. Tá? Então, para outras situações, vai ser mais importante uma armação de jogo mais por dentro, criar dificuldade para o adversário identificar se Alan Patrick vai ser mais ou se Maurício vai, como já fizemos outras vezes. Acho que a tendência é a gente ir variando de acordo com aquilo que nós entendemos que seja o melhor para a equipe sempre, que esse é o objetivo do treinador. Mano, desde que tu chegou aqui, tu tens uma característica de tentar recuperar jogadores, né? Por exemplo, o Rodrigo Dourado, os jogadores que antigamente estavam aqui, por exemplo, e saíram pela porta da frente, como tu até gosta de mencionar às vezes. Tu tem o Johnny, que teve um segundo semestre de 2022 em destaque. E hoje, talvez a torcida é o que pega mais no pé ainda do Johnny, né? Como tu pretende recuperar esse jogador para ele ter o destaque que ele teve, né, no ano passado? E eu queria que tu falasse também sobre a questão do mental, porque faz 2 jogos que nos 47, 48 o Inter vai lá e vence o jogo. E no início da temporada estava naquela coisa, né, de finalzinho do primeiro tempo tomava um gol, finalzinho do segundo tempo tomava um gol. Como é que tu trabalhasse essa questão mental, principalmente dos jogadores? Bom, vamos primeiro falar de Johnny. Acho que é importante o torcedor entender que ele é parte importante na confiança que passa para os jogadores, ou o contrário. Né? Claro que a confiança de Johnny caiu, óbvio. Né? Você vê que ele está abaixo do que ele pode render. Tivemos uma conversa essa semana, eu e ele, mostrei isso para ele. O caminho sempre nessa hora é simplificar mais, porque você simplificando mais, você começa de novo a recuperar a confiança. Hoje já fez um jogo melhor. Tá? E era muito importante o Johnny estar ali, porque naquele setor jogava, ao meu ver, um dos principais jogadores do adversário, chamado Gerson. Você não podia deixar esse jogador jogar livre, porque ele decidiria o jogo, e depois baixou para primeiro volante e quase decidiu transportando a bola quando já era num segundo momento do jogo. Então, era importante ter um jogador ali. Às vezes essas questões passam, né? Por preferência só dele. Não, não é por preferência. Eu precisava de um jogador ali naquele lugar, um jogador de força física, para enfrentar um outro jogador de força física que transporta a bola. Você tem que equiparar. Tá? Então, ele fez bem esse primeiro papel, e vai crescer e vai retomar como todos os outros, né? E esse é um dos papéis do técnico. Tá? A outra questão esses dias eu até tinha feito uma frase que quando a gente não está ganhando, sempre se leva a frase para o lado negativo. Eu disse que a gente tinha tomado um gol no último minuto porque a gente estava atacando demais. E alguém disse que eu não queria que a equipe atacasse. Não é isso. Um jogo como esse aqui se decide numa bola como se decidiu a bola, porque a gente estava bem postado.
Se a gente não está bem postado, a gente toma o segundo gol. A gente perde o jogo de novo. Na ânsia de querer atacar errado, de maneira errada, você não pode tomar um gol no último minuto, porque se o empate já não é a 7ª maravilha do mundo, a derrota é muito pior. Tá? Então é isso que eu conversei com os nossos jogadores, a maturidade do time, para ele entender situações. Nesse momento, você vai ganhar o jogo numa bola escapada, como nós conseguimos escapar. E aí está o mérito da equipe passar a entender isso melhor. Eu chamo isso de maturidade. Cada equipe vai se construindo, vai sofrendo com o que aconteceu lá atrás, de ter tomado o gol no finalzinho, para poder também ter a felicidade de fazer em 10 dias 2 gols nos últimos minutos. Mas meu coração não está tão forte assim, então vamos ter que resolver esse assunto de maneira mais rápida. Logo no começo do ano, mano, eu até te questionei, tu precisava resolver um jogo, eu olhava no banco, era só gurizada. Hoje tu falou da qualidade. O Inter começa a ter mais qualidade no banco de reservas. Tirou o Maurício, que entrou e resolveu o jogo. Tu vem para uma semana importante. Tem um jogo quinta-noite, que é uma decisão, um jogo de alta tensão, e joga domingo no Beira-Rio. Como tu vai trabalhar esses 2 jogos a partir de agora com a questão de grupo? Talvez não consiga repetir o mesmo time e os 2 jogos. Primeiro jogamos quinta, e vamos levar certamente o que acontecer na quinta-feira para domingo. Não se separa, não consegue se separar as duas coisas. Né? Mas certamente 2 ou 3 jogadores que vão iniciar na quinta não vão estar iniciando no domingo, porque já vem com um acúmulo de jogos bastante grande. Temos o Alan Patrick, que vem com uma média muito acima dos outros. Temos o René, que voltou de lesão e também fez uma sequência uma atrás da outra, né? Mas já temos Lara, que está bem, e já vimos Maurício aí entrar muito bem, e pode entrar na função de Alan. Então, acho que a equipe vai solucionando os seus problemas, e com vitória sempre é muito mais fácil. Mano, tu falou sobre cada jogo exigir uma coisa do Inter, e o Flamengo, todo mundo sabe, é um time que valoriza a posse de bola, que coloca o adversário para trás, mas que também deixa alguns espaços para o contra-ataque. O Inter se deu bem nesse contexto hoje, já se deu bem em outros momentos contra adversários assim, mas quando enfrenta times que vêm fechados no Beira-Rio, tem um exemplo recente do CSA, tem mais dificuldade. Tu concorda que é bom para o Inter enfrentar adversários que o ataquem? Olha, eu penso o futebol de maneira completa. Você tem que ter soluções para os problemas que estão na sua frente. No passado, quando iniciamos o Campeonato Brasileiro, também tínhamos a sina de perder jogos para times da parte de baixo da tabela, sempre no Beira-Rio. Aconteceu contra o Avaí, daqui a pouco aconteceu mais uma vez, e depois ganhamos todos os jogos das outras equipes. A equipe vai aprendendo, vai melhorando, vai se construindo, e tem que ter soluções para tudo, né? Às vezes eu acho muito engraçado, as pessoas dizem, vamos fazer um jogo propositivo. Fala para o Flamengo que nós vamos fazer um jogo propositivo. Qualidade que eles têm, tudo que eles fazem, quase que inevitavelmente eles vão propor mais tempo do que nós. Então nós temos que ter o entendimento de que esse jogo vai ser jogado de outra maneira. Quando for o contrário, nós vamos fazer tudo aquilo que a gente tem que fazer. Tudo bem, mano? Parabéns pela vitória. Obrigado. Saindo um pouco do tema do jogo, porque eu acho que é um tema que a torcida quer saber. O Inter teve uma saída repentina, surpreendente no meio da semana, que foi do Mário Fernandes, né? Eu queria saber até onde deu para situar, para conduzir essa situação, o que foi feito por parte do clube, se o clube fez o que podia para manter esse jogador e recuperar, como o Ernest falou na pergunta, e também a importância de já ter achado alguém para essa posição rapidamente, que foi o Igor Gomes, né? Sim. Fez todo o possível. Mário sai do Internacional de maneira muito correta, muito transparente, muito limpa. Partiu dele e a gente tem que exatamente entender como os processos são. E talvez até esse crescimento de Igor tenha levado ele a tomar a decisão que tomou. Porque às vezes você chega com uma aspiração de ser o primeiro, daqui a pouco você começa a olhar, não é o primeiro, daqui a pouco você já não é mais o segundo, então você também avalia pessoalmente as condições, tá? Eu acho que quem trabalha muito tempo fora do Brasil, quando chega no Brasil leva um susto. Mário também levou um susto. São questões de valores, às vezes, de educação, de falta de educação, que assusta muito todo mundo.
que a coisa aqui tá feia. É isso aí, galera, estamos encerrando aqui mais uma edição do Bola na Rede, mais um vídeo aqui no canal. Agora eu peço, deixa o like, compartilha o vídeo pra me dar aquela moral, se inscreve no canal pra gente fazer esse canal crescer e chegar cada vez mais longe, beleza? Eu volto na sexta-feira pra repercutir tudo o que ocorreu, que no caso já vai ter ocorrido nos jogos da dupla Grenal pela Copa do Brasil, beleza? Então deixa o like, compartilha o vídeo e me dá aquela força. E te inscreve no canal também, né? E até sexta-feira.